Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Educação Conectada de Santa Cruz do Capibaribe. Eu sou o professor Rafael e quero desejar a todos vocês uma ótima aula. Não importa se está assistindo pela manhã, à tarde ou à noite. O mais importante é prestar bastante atenção para fazer as atividades com muito capricho. Combinado? Então, agora vamos começar a nossa videoaula de hoje. Hoje vamos ter aula de geografia e vamos aprender mais um pouquinho sobre as transformações do território brasileiro. Vamos aprender e conhecer quais foram as mudanças que ocorreram desde o achamento do Brasil até os dias de hoje. Então, preste bastante atenção e acompanhe aí também junto com a gente, tá certo? Na nossa aula de hoje, vamos aprender sobre o mapa geográfico brasileiro. Será que ele continua igual desde quando os portugueses colonizaram o Brasil? Será que ele está igual? Era dividido com esse monte de estados e tinham esses nomes? Na aula de hoje, vamos aprender como era o Brasil, o mapa geográfico dele, quando os portugueses encontraram o Brasil. Então, acompanhe aí junto comigo as transformações do mapa geográfico brasileiro. Tá certo? Então, quando os portugueses encontraram o Brasil, surgiram as capitanias hereditárias. O Brasil ele foi dividido em várias partes, em 15 capitanias hereditárias. Os portugueses começaram a dividir as terras que estavam sob o seu controle em 15 capitanias hereditárias. Nomes como Espírito Santo, Pernambuco, Maranhão e Ceará já existiram e eram usados nessa época. E por que houve essa divisão? Porque nesse tempo existiam muitos saques por piratas que queriam tomar as pedras preciosas e madeiras raras encontradas no Brasil. Por isso foi dividido. E também um dos objetivos do governo de Portugal era fazer com que cada responsável por cada capitania pagasse os gastos com a colônia. Então foi por isso que surgiu as capitanias hereditárias. Vocês estão vendo aqui no mapa como era feita a divisão das partes do nosso país. Bem diferente de como é realizado hoje em dia. Tá vendo? Na aula de hoje vamos conhecer essas diferenças. Agora vamos para o nosso próximo período, quando o Brasil foi dividido de forma diferente. Então, vamos agora para a Casa das Sete Províncias. Aqui a gente pode perceber como os portugueses reorganizaram a colônia, nascendo assim 7 províncias. Elas eram imensas extensões de terras com fronteiras mais bem definidas. A gente pode conhecer aqui Grão-Pará, São Paulo, São Pedro, Rio de Janeiro e principalmente na nossa região Nordeste, o Maranhão, Pernambuco e a Bahia. Então, olha, como a gente pode ver aqui, principalmente no Nordeste, existiam alguns estados que conhecemos hoje. Eles eram divididos de formas e tamanhos diferentes. Por exemplo, o Maranhão, Pernambuco e a Bahia. Os portugueses reorganizaram o país dessa forma para tentar fazer com que os piratas não conseguissem saquear todos os estados. E a gente está vendo aqui como era a divisão de Pernambuco. Está vendo como ele era grande? Alguns estados que conhecemos foram formados a partir daí. Só que a sua forma e o seu tamanho são diferentes dos que conhecemos hoje em dia. Então, no ano de 1822, surge o Rascunho Imperial. Após a independência do Brasil, o Brasil foi repartido em diversas novas províncias, rascunhos, do que vieram a ser conhecidos no futuro como os estados. A gente pode perceber aqui que, principalmente no Nordeste, quase todos os estados estão divididos como conhecemos hoje em dia, com seus nomes e os seus tamanhos também. Alguns estão diferentes. E olha, uma curiosidade,
Tá vendo, lá no sul do Brasil existia uma província que a gente não tem ela mais no nosso país. É a província de Cisplatina. Tá vendo aqui esse mapa de amarelo? Ele é hoje onde conhecemos como o nome de Uruguai. Ele surgiu quando o movimento separatista obrigou o Brasil a deixar ele, a abandonar ele. Então, hoje conhecemos ele como o Uruguai. E olha, principalmente aqui no Nordeste, a gente pode ver que a divisão dos estados está bem parecida de como é hoje em dia. Uma grande diferença que a gente pode ver é no estado de Pernambuco. Esse estado, na cor azul, ele era bem maior do que é hoje em dia. Mas olha, aqui para o litoral, ele chega quase próximo do formato que conhecemos hoje. Então, em aproximadamente 1889 a 1942, surgiram grandes mudanças. E em 42 surgiram os estados de sítio. E olha, o território do Brasil teve novos estados. Após a proclamação da República, em 1889, como o próprio uso da palavra estado, que antes era província, o território brasileiro foi dividido em várias partes. O governo desmembrou algumas áreas, e ele fez isso porque o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial como uma estratégia de defender e conseguir organizar cada fronteira de cada estado. Em 1889, surgiu o Amazonas, e depois surgiu o Amapá, Guaporé lá no norte, o Iguaçu no sul, e alguns desses estados desapareceram com o passar do tempo. Mas olha, era bem parecido de como é hoje em dia o nosso mapa, a divisão do nosso território. E olha, eu tenho aqui uma curiosidade da região Nordeste, quando o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial. Fernando de Noronha foi desmembrado de Pernambuco e começou a ser uma base militar dos Estados Unidos. Então, a gente vê aqui que foi uma ilha muito importante para a história do nosso país e do mundo também. E tudo isso aqui na região Nordeste, porque Fernando de Noronha faz parte do mapa de Pernambuco. Porém, nesse tempo, ele foi desmembrado, foi separado, fazendo parte assim dos Estados Unidos. E olha, em 1990, aproximadamente, foi as últimas transformações, as mais recentes. A gente pode ver aqui as últimas mudanças que deixaram o Brasil com a cara que tem hoje em dia, com 26 estados e o Distrito Federal. Porque em 1960 foi quando foi criado Brasília. A cidade não é um estado, mas é um território autônomo, com regiões administrativas. O Acre e Rondônia se tornaram estados. Fernando de Noronha voltou a fazer parte de Pernambuco. Essa foi a principal mudança aqui no Nordeste. Lembram que antes ele fez parte dos Estados Unidos com uma base militar? Então, essa é a história do mapa do Brasil. As principais mudanças que ocorreram durante os anos, desde quando o Brasil foi encontrado. Então, olha, eu vou trazer agora para vocês um vídeo bem legal. Vamos ver passo a passo de como foram as transformações, ano a ano. Vocês vão acompanhar as principais mudanças junto comigo, tá bom?
chegamos ao final da nossa videoaula de hoje e conhecemos mais um pouquinho da história do nosso país e como foram realizadas as divisões territoriais. Agora, vamos prestar bastante atenção na explicação da sua professora e do seu professor para fazer a atividade com muito capricho. Combinado? Então, olha, qualquer dúvida que tiver, só é mandar uma mensagem para a sua professora ou professor, tá certo? Então, até a próxima aula do nosso canal Educação Conectada. Tchau, pessoal!